Ei, gente, preparei para vocês uma receita da minha torta de chocolate de forma que vocês possam fazer em casa, ou seja, que não precisem de utensílios profissionais de cozinha. Essa receita está dividida em 3 partes, na massa, no recheio e na cobertura, e eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazê-la. Para a massa, você vai precisar de 330 gramas de biscoito manteigado de chocolate e 200 gramas de manteiga sem sal, em temperatura ambiente. Eu uso da marca Marilã e vou usar os 4 pacotinhos que tem dentro desse pacote. Eu pego esse utensílio de metal para poder começar a amassar os biscoitos dentro mesmo do pacote. Mas você pode fazer com qualquer coisa, com uma colher de pau, até com a própria mão, assim. Depois eu transfiro para um bowl e continuo o processo. Tem várias formas de fazer isso, assim, pelo liquidificador, processador, mas eu geralmente faço na mão mesmo, batendo. Depois você pega a manteiga e começa a incorporar a massa com a ponta dos dedos. Continue o processo até que a massa esteja completamente incorporada na manteiga. Vale lembrar que é uma massa bem oleosa, tanto pelo biscoito, tanto pela manteiga, então vai ficar com um aspecto mais arenoso mesmo. Esse aí é o aspecto final da massa. Agora a gente vai começar a transferir para uma forma removível. Semelhante à forma removível, você pode usar um aro também. Caso você não tenha, você pode optar por um refratário, a única diferença é que você não vai conseguir desenformar a peça depois. Ao modelar essa massa, é muito importante lembrar e tentar manter uma uniformidade na espessura da massa dos lados, né? Em cada lado aí, tanto embaixo quanto nas laterais. Enfim, tomar cuidado em tampar todos os buracos e fazer com que ela fique certinho. Quando você considerar que esse processo está finalizado, você embala com plástico filme e leva na geladeira por 2 horas mais ou menos. Esse é o mise en place dos ingredientes do recheio. Eu sempre faço isso para poder não me perder na receita, isso evita muitos erros. Então, apesar de sujar mais vasilhas, é muito interessante para poder ter um bom resultado no processo. Você vai precisar de uma panela para levar ao fogo e começa a colocar os ingredientes. Primeiro, leite condensado. Depois você vai colocar a maisena no leite e começar a dissolver para não empelotar. Eu fiz aí com fouet, mas você pode fazer com garfo. No ovo, a gente tira essa capinha da gema. Eu sei que muita gente acha nojento tirar, mas é bom tirar porque na confeitaria isso dá muito gosto. Então, enfim, é bom tirar. Você vai levar a panela com os ingredientes para o fogão, colocar em fogo médio e ir misturando. Eu esqueci de colocar o cacau em pó, então eu voltei aí para pôr. É sempre bom peneirar, tá, gente? Dá muita diferença, assim, na textura. Então, acho que todo mundo tem uma peneira em casa, né? E isso vale para todas as farinhas, assim, em relação à confeitaria, em todas as receitas que você vai fazer na vida. Depois de misturar os ingredientes, começa a hora da paciência, porque esse processo demora de meia hora a 40 minutos. Não adianta colocar no fogo mais alto, porque ele queima no fundo. E tá pronto quando dá esse ponto, começa a soltar da panela. E aí, reserve ou leve à geladeira. Para essa ganache que a gente vai fazer, eu vou precisar de uma caixinha de creme de leite sem soro e 3 barrinhas de chocolate, 2 meio amarga e 1 ao leite. Existem muitas formas de fazer ganache, mas eu vou fazer da forma mais simples possível para que vocês possam repetir em casa. Eu levei o creme de leite ao micro-ondas em potência média enquanto eu vou partindo os pedacinhos de chocolate. O creme de leite não pode ferver, mas ele tem que estar quente o suficiente para poder derreter esse chocolate. Então eu vou só incorporar o chocolate nesse recipiente, que eu também vou levar à geladeira já, logo depois de pronto. Espero 15 minutos para que o calor do creme de leite possa derreter o chocolate. Passado esse tempo, eu pego um fouet pequeno, mas também pode ser um garfo, e começo a misturar esses 2 ingredientes e aí a mágica acontece. É importante mexer até que esteja completamente incorporado para não ter bolhas, enfim, essas coisas. E fica lindo, né, gente? Já dá para comer assim. A gente vai levar na geladeira com plástico filme, encosta o plástico filme na ganache.
Para a primeira parte dessa montagem, você vai tirar a massa, o recheio e a cobertura da geladeira e vai começar a colocar tudo junto aí. Esse é um aro de 25 centímetros, então eu usei 2 receitas do recheio. Apesar de eu ter mostrado para vocês como é que faz uma receita, para esse aro grandão aí a gente precisa de 2, então fique atento aí. Agora, a ganache que também estava na geladeira. Como ambos os preparos estão gelados, eles não vão se misturar, pode ficar tranquilo. Aí você também começa a espalhar a ganache aí por cima, da forma que você preferir mesmo. A gente vai voltar com tudo isso pronto para a geladeira. Como eu disse anteriormente, a gente encosta o plástico filme na ganache, porque o chocolate não pode ter contato com água e a umidade da geladeira pode manchar o chocolate. Então a gente fecha tudo bonitinho e finalmente, passadas horas de resfriamento na geladeira, chegou a hora de montar. Esse tempo varia, mas eu gosto de deixar de um dia para o outro para me certificar que vai dar tudo certinho. Começa a desenformar aí com uma faca ou uma espátula. Para decorar, eu vou usar meia barra de chocolate. E uma dica legal, eu esquentei essa faca no fogão para poder fazer os quadradinhos certinhos para pôr por cima. Claro que essa parte da decoração é mais livre, mas eu gosto de ir fazendo assim, porque eu acho que fica bem delicado. Para dar um acabamento bacana, eu polvilho um pouco de cacau em pó, peneirado também por cima. Com a outra metade da barra, eu pego um ralador de legumes mesmo, ou você pode fazer com faca também, dá certo, e começo a partir esses pedacinhos de chocolate por cima. Fica tipo um granulado, só que de chocolate puro. Posiciono as barrinhas aí que eu tinha cortado na posição que eu quero, e aí a torta já vai tomando forma. Esse é o resultado final, uma torta super apresentável que não é extremamente doce, o que ao meu ver é uma grande vantagem.